Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, iremos apresentar nossa análise detalhada de volume e como utilizamos juntamente com a movimentação dos preços. Vamos aprender a identificar as tendências de volume. Uma experiência empolgante, especialmente para aqueles que possuem paciência e dedicação para se tornarem traders em tempo integral. Com prática, isso pode proporcionar uma grande vantagem para os traders e investidores. Se você deseja mais vídeos com maior frequência como esse, por favor, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative as notificações do sino para ficar informado assim que um novo conteúdo for lançado. Isso é extremamente importante. Antes de começarmos, tudo o que discutiremos neste vídeo pode ser aplicado à negociação de moedas, ações, criptomoedas e futuros. Portanto, vamos nos aprofundar significativamente neste vídeo. O que é gráfico de candlestick? A interpretação de preços e as emoções de outros traders. Por meio do uso do gráfico de velas é uma das formas mais eficazes de análise no mercado. Saber como analisar esses gráficos pode auxiliar um trader a determinar a probabilidade de uma negociação ser rentável ou não. Os gráficos de velas destacam principalmente os movimentos de preço de um ativo, seja moeda, derivativo ou ações, ao longo do tempo. Esse estilo de gráfico é frequentemente utilizado em conjunto com barras de volume para realizar análise técnica do mercado. Como parte deste vídeo, vamos explorar detalhadamente 4 pontos importantes relacionados à análise de preço e volume. Primeiro, o que é um candlestick? Segundo, o volume de negociação. Terceiro, os 6 princípios para análise de preço e volume. E quarto, a confirmação do volume na negociação com candlestick. Vamos começar entendendo o que é um candlestick. Os candlesticks são reflexos das ações dos compradores e vendedores, indicando até que ponto eles movimentaram o preço e a força por trás desse movimento. Os candlesticks revelam quem está no controle, mas não fornecem informações precisas sobre a força dos compradores ou vendedores por trás do movimento. Uma vela com volume mostra que o preço de abertura revela o equilíbrio entre compradores e vendedores no início desse período. O valor de abertura é o primeiro preço negociado no dia seguinte, após os traders terem tido tempo para analisar o mercado durante a noite. A abertura representa a posição desejada dos investidores para iniciar o dia. A mudança do fechamento anterior para a abertura reflete os novos sentimentos do mercado. Instituições que buscam acumular ou distribuir uma posição geralmente executam suas ordens na abertura, pois ela costuma ter o maior volume de negociação e maior liquidez do dia. Dessa forma, a abertura pode ser um dos melhores momentos para acumular ou distribuir um grande volume de ativos, minimizando o impacto sobre o preço desses ativos. A máxima é o ponto mais alto que o ativo negociado alcançou durante a sessão. Representa a resistência dos compradores e uma área de fortaleza para os vendedores. No entanto, há uma exceção quando o ativo fecha na máxima, indicando que não houve resistência real por parte dos vendedores. Nesse caso, os compradores tiveram tempo suficiente para tomar o controle. A mínima é o ponto mais baixo que o ativo negociado atingiu durante a sessão. Representa uma área onde a demanda foi forte o suficiente para evitar que o preço caísse ainda mais. No entanto, quando o preço fecha na mínima, significa que não houve suporte de compra, e os touros foram salvos pelo fechamento da sessão. O que é variação? A variação é a diferença entre o fechamento de um dia e a abertura do próximo dia. Quando essa diferença é positiva, indica que a demanda está superando a oferta. Por outro lado, quando essa diferença é negativa, indica que a oferta está superando a demanda. A variação é um dos dados financeiros mais procurados em todo o mundo. A amplitude é a faixa de valores em que um ativo é negociado durante o dia. A amplitude é medida a partir do ponto da máxima da barra, onde a resistência é estabelecida, até o ponto da mínima onde o suporte foi encontrado. Isso nos fornece informações importantes sobre como a demanda pode facilmente impulsionar o preço para cima ou como a oferta pode forçar o preço para baixo. Quanto maior a amplitude, geralmente mais fácil é para as forças de oferta e demanda moverem o preço. Como utilizar o volume? E agora, o que é o volume de negociação?
O volume de negociação é a quantidade total de ações ou contratos negociados para um determinado ativo. Isso pode ser medido em qualquer tipo de título negociado durante um dia de negociação. O volume de negociação do trader é medido em ações, opções, contratos futuros e todos os tipos de commodities. Como utilizar o volume para aprimorar suas negociações? Para analisar o volume e garantir negociações bem-sucedidas, existem 5 termos com os quais você precisa se familiarizar. Eles incluem alto volume de alta, e isso indica que há uma quantidade significativa de negociações ocorrendo no ESC, o que significa que os compradores estão agressivos. Isso ajuda a identificar mudanças de tendência, continuação e reversões. Alto volume de baixa, isso significa simplesmente que mais negócios estão sendo realizados e os vendedores estão agressivos. Baixo volume, e isso significa simplesmente que a quantidade disponível é menor do que a média diária. Volume confuso, isso se refere a um algoritmo que ajuda a identificar áreas onde há uma mistura de compra e venda, ou seja, onde há confusão entre o bid e o ask. Volume normal, nessa situação, a quantidade de ações ou negócios está em equilíbrio, de modo que os traders não têm nenhuma vantagem ou desvantagem. Na análise técnica, o volume é um indicador importante que auxilia os traders na confirmação de tendências e padrões gráficos. É uma prática comum entre os traders dedicar tempo para monitorar os gráficos de barras e, em particular, o movimento de preços. Quando o movimento de preços sobe ou desce com um volume relativamente alto, essa situação é vista como um sinal de força. Isso significa que, se você estiver acompanhando um grande movimento de preços, é aconselhável verificar o volume e monitorar se ele apresenta mudanças semelhantes. O volume também é usado para confirmar os padrões de preço, como o pin bar, engolfo, topo duplo, fundo duplo, ombro-cabeça-ombro, entre outros. Dentro desses padrões, existem pontos focais que contêm informações vitais para os day traders. Isso significa que, se o volume não estiver presente para ajudar a identificar os padrões, assim como os pontos focais, o sinal gerado será fraco. Por fim, o preço é conhecido por preceder o volume e, se for monitorado de perto, ajuda a formar ideias sobre tendências e reversões. Por exemplo, se houver uma diminuição na tendência de alta, isso pode indicar que a tendência de alta está prestes a terminar. Existem 6 princípios para a análise do candlestick na negociação. Comprimento do pavio. O comprimento do pavio, seja para a parte superior ou inferior do candlestick, é sempre o primeiro ponto de foco, pois instantaneamente mostra força, fraqueza e indecisão, e, mais importante, onde o dinheiro inteligente está entrando. O gráfico de velas com confirmação de volume é um material bastante complexo. Por favor, siga os passos desta seção com cuidado. Gostaria de enfatizar que os traders devem considerar tanto o preço quanto o volume. O volume ajuda a identificar o nível de interesse dos compradores institucionais, enquanto o preço ajuda a identificar a direção do mercado. Você pode usar qualquer período de tempo, mas leve em consideração o ruído nos intervalos de tempo mais curtos. Recomendo o uso de gráficos de 2 minutos ou superiores. Vamos dar uma olhada em um padrão de velas diário. Padrão de alta, isso ocorre quando o fechamento atual da vela está acima do fechamento da vela anterior de alta. Isso indica um padrão de alta porque o fechamento atual está acima do fechamento anterior. Padrão de baixa, isso ocorre quando o fechamento atual da vela está abaixo do fechamento da vela anterior de baixa. Isso indica um padrão de baixa porque o fechamento atual está abaixo do fechamento anterior. Também podemos observar o padrão de barra interna, que ocorre quando o fechamento atual da vela está dentro do intervalo da vela anterior. Com um entendimento adequado da microestrutura do gráfico de velas, é possível prever o que pode acontecer em um futuro próximo. Aqui estão algumas dicas profissionais. Primeiro, não podemos influenciar o mercado, mas cada vela mostra que o dinheiro inteligente está tentando tomar decisões. Portanto, se um movimento é verdadeiro ou uma armadilha, é validado pelo volume. Segundo, cada vela fornece metade da informação. A outra metade da informação é revelada pelo volume. Exemplo de vela com barra de volume no gráfico de velas? Vamos explorar um exemplo que nos mostra um padrão específico. Temos 2 velas consecutivas de alta, em que o fechamento da segunda vela está acima do fechamento da vela anterior. Agora, vamos adicionar a barra de volume a essa situação. A segunda vela apresenta uma amplitude menor em comparação à primeira vela. As barras de volume indicam que o volume na segunda barra é maior do que na primeira.
Vamos refletir sobre o motivo pelo qual a segunda barra de volume é maior que a primeira. Existem duas possíveis explicações. Em primeiro lugar, se o volume representar compras, como é possível que a amplitude seja estreita? Em segundo lugar, pode ser que as instituições financeiras estejam vendendo enquanto os compradores estão comprando. Isso pode sugerir uma possível reversão no futuro próximo. Além disso, quando há uma estreita faixa de negociação com alto volume, isso pode indicar que as instituições financeiras estão prontas para absorver as vendas de traders presos dentro dessa faixa. Essa situação pode sinalizar uma possível fuga no futuro. Agora, vamos examinar o cenário envolvendo a terceira vela. Cenário número 1. A barra de volume é vermelha. Além disso, o fechamento da vela está abaixo do corpo da segunda vela. Isso confirma uma venda institucional ou um sinal de venda válido. Cenário número 2. A barra de volume é verde. Além disso, o fechamento da vela está no topo ou no meio. Isso indica que o dinheiro inteligente está testando a oferta e não há mais oferta disponível. Se a quarta vela fechar acima do topo da segunda vela, isso confirma um sinal de compra válido. Esses são apenas alguns exemplos de estratégias de negociação que utilizam o volume no gráfico de velas. Considerações finais sobre o volume? O volume é uma medida crucial que pode ser utilizada para identificar e avaliar a força e a fraqueza do mercado, juntamente com vários indicadores. Essa informação permite que os day traders desenvolvam estratégias de entrada e saída eficazes, observando atentamente a ação do preço, com o objetivo principal de aproveitar as tendências. Aprender a identificar as tendências de volume é empolgante, especialmente para aqueles que têm paciência e dedicação para se tornarem traders em tempo integral. Com prática, pode proporcionar uma grande vantagem ao trader e ao investidor. Se você aprendeu algo novo ou deseja mais vídeos com maior frequência, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Também ficaríamos gratos se deixasse seu apoio com um like. Nos vemos na próxima vez.